E aí galera, tudo bem com vocês? Todo ano quando o Cruzeiro divulga o seu balanço econômico da temporada, ele divulga também o percentual de direitos econômicos que possui de cada jogador do elenco. E é justamente esse o assunto desse vídeo, falar aí do percentual que o Cruzeiro tem sobre cada um dos 31 jogadores do elenco principal atualmente. Desde o início eu já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre alguns atletas, se tem algo surpreendente para você. E lembro também que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos começar com os jogadores que o Cruzeiro tem 100% dos direitos, tá? O Cruzeiro é totalmente dono, né? O único dono aí do passe dos atletas, que são o goleiro Fábio, os laterais Edilson e Egídio, o volante Ariel Cabral, os meias Thiago Neves, Rafinha e Rodriguinho, e os atacantes Fred e Vinícius Popó. Chama a atenção que desses 9 jogadores, apenas o Vinícius Popó é um jovem, né? A maioria deles são jogadores já em fase final da carreira, já na casa dos 30 anos. E isso porque quando o jogador está nessa fase da carreira, os empresários, os representantes do atleta, normalmente já não têm aquele interesse em manter percentual do cara, porque a ideia de ter um percentual dos direitos econômicos normalmente é pensando em uma futura venda. E um jogador que já está na reta final de carreira já não tem esse tipo de projeção, digamos assim. Mas é bom saber que a gente tem 100% do Vinícius Popó, que é um jogador que renovou o contrato recentemente, é um grande talento da nossa base, talvez seja o maior talento da nossa base aí nos últimos anos, e tomara que ele possa jogar bem pelo Cruzeiro, dar retorno técnico e futuramente dar também um bom retorno financeiro, porque a gente sabe que o Cruzeiro está precisando. Com 80% dos direitos econômicos presos ao clube, a gente tem aí o goleiro Rafael, cria da nossa base, né, um jogador que tem já uma história ligada ao Cruzeiro e provavelmente vai jogar a sua carreira toda por aqui. Com 75% a gente tem o zagueiro Murilo e o volante Jadson. Murilo cria da base, né, um jogador que tem aí alguns clubes interessados, já tivemos algumas propostas por ele recentemente, nenhuma parece ter agradado a diretoria. Já o Jadson chegou recentemente ao Cruzeiro, foi trocado ali pelo Bruno Silva, numa negociação que eu acho que o Jadson pode até não dar certo, mas só do Bruno Silva ter ido embora já valeu a pena. Com 70% dos direitos a gente tem o goleiro Vitor Eudes, os zagueiros Fabrício, Bruno e Kaká e o meio atacante David. Tanto no caso do Vitor Eudes quanto do Fabrício e do Kaká são também crias da categoria de base do Cruzeiro. E é importante que a gente tenha um percentual aí, eu acho que esse é o ideal, de no mínimo 70% desses jogadores que são formados no clube. Já o David foi comprado junto ao Vitória, né, 70% dos direitos, ainda não conseguiu jogar tudo que pode pelo Cruzeiro, mas eu confio na qualidade dele, tem melhorado nas últimas atuações, né, só precisa parar de se lesionar mesmo, porque dentro de campo, das últimas vezes que ele entrou, ele correspondeu. Com 65% dos direitos econômicos, a gente tem o atacante Raniel, outro que tem passagem pela nossa categoria de base, né? Ele foi formado no Santa Cruz, mas chegou ao Cruzeiro ainda muito novo, completou a sua formação aqui. Esse ano tem sofrido mais uma vez com alguns problemas físicos, mas é um atacante que já mostrou que tem muita qualidade e certamente vai nos ajudar dentro de campo e possivelmente vai nos ajudar financeiramente com uma venda no futuro também. Com 60% dos direitos a gente tem o Michel e o Marquinhos Gabriel. Michel é mais um jogador cria da nossa categoria de base, né? É importante ver que o nosso elenco tem muitos jogadores da base, por mais que eles não estejam sendo tão utilizados assim pelo Mano Menezes. E o Marquinhos Gabriel chegou recentemente, é um jogador que está surpreendendo do ponto de vista positivo, né? Tem jogado bem, melhor do que fazia nos clubes anteriores, e tomara que possa nos ajudar muito. O Marquinhos eu já nem acho que seja um jogador para revenda, é um jogador para chegar e para jogar mesmo. Com 50% dos direitos a gente tem o lateral esquerdo Rafael Santos, os volantes Henrique e Lucas Romero e o meia Robinho. Rafael Santos foi adquirido recentemente junto ao Mirassol, né? O Cruzeiro comprou aí 50% dos direitos e é um jogador muito promissor. Ainda não estreou pelo time principal do Cruzeiro. No caso do Robinho, ele foi trocado aquela vez pelo William Bigode, né? O William ainda tem 50% ligados ao Cruzeiro, 50% ao Palmeiras, o Robinho na mesma situação. Já no caso dos volantes aí, o Henrique e o Lucas Romero, chama a atenção a situação do argentino Romero, né? Porque o Itair Machado falou, inclusive no final do ano passado, que o Cruzeiro iria comprar um percentual a mais do jogador, e inclusive isso estava estabelecido em contrato, né? Que se ele passasse de 40 jogos, o Cruzeiro tinha que comprar mais 10% do passe. Não sei o que aconteceu, não sei se o balanço está desatualizado ou se o Cruzeiro realmente não cumpriu aquilo que estava programado em contrato.
Fato é, no que dependesse de mim, acredito que da maioria de vocês também, o Cruzeiro não deveria ter comprado só mais 10%, mas devia comprar o passe todo do Romero e fazer um contrato mais longo com ele, de preferência um vitalício. Com 45% dos direitos ligados ao Cruzeiro, a gente tem um atacante Sassá, que é um jogador que costuma sofrer bastante com problemas físicos, né? Ele é outro jogador que também todo ano acaba indo para o departamento médico em algum momento e até por isso não conseguiu se firmar no Cruzeiro até agora. Acho que o Sassá é um jogador de bom potencial técnico, é um cara que parece estar se esforçando para andar na linha, né, para não ter muitos problemas no extracampo, e é um atacante que eu não abriria mão, tá? Até porque a gente tá vendo como é difícil achar um bom atacante no mercado, a gente tem boas opções nessa temporada e tem que saber aproveitá-las. E por fim, o Ederson, né, um jogador que tem 10% dos direitos aí ligados ao Cruzeiro. Sinceramente, eu não entendi muito bem qual é a negociação do Ederson, por quê? Ele está emprestado pelo Desportivo Brasil ao Cruzeiro até o meio do ano, mas parece que durante o empréstimo o Cruzeiro já adquiriu 10% do jogador e pode também adquirir um percentual a mais caso queira comprá-lo até junho agora. Mas eu não encontrei aí o valor exatamente de quanto foi por essa negociação desses 10% do passe. Os zagueiros Dedé e Léo são jogadores que não têm nenhum percentual dos direitos econômicos ligados ao Cruzeiro. São jogadores de empresário, né? E eles chamam aí que o Cruzeiro tem apenas uma taxa de vitrine que seria 20% em uma eventual negociação. No entanto, como o direito federativo pertence ao Cruzeiro, o clube não é obrigado a negociar nem o Dedé e nem o Léo por um valor menor do que a multa rescisória deles. Por isso que teve toda aquela situação do Flamengo tentando levar o Dedé, né, tentando forçá-la com os empresários que eram donos do jogador, mas no final das contas não levaram, porque o Cruzeiro não é obrigado a vender o jogador, mesmo não tendo nada de percentual de direito econômico dele, porque o direito federativo, que é a possibilidade de inscrever o jogador em competições, é do Cruzeiro, e o Cruzeiro só pode abrir mão disso, ou só tem que abrir mão disso obrigatoriamente, se for paga a cláusula de rescisão. E por fim, tem 4 jogadores do elenco que estão apenas emprestados e com isso não tem parte do direito econômico ligado ao Cruzeiro, que são os laterais Orejuela e Dodô, o volante Lucas Silva e o meio atacante Pedro Rocha. No caso de Orejuela, de Dodô e de Pedro Rocha, existem cláusulas aí, né, opções de compra por parte do Cruzeiro. O Orejuela, inclusive, já falaram que é 1,5 milhão de euros. No caso do Pedro Rocha, parece que é 10 milhões de euros a cláusula de compra. E a do Dodô, eu não lembro exatamente qual é o valor, mas ela é uma cláusula um pouco diferente, porque o Dodô vai ser jogador do Cruzeiro ao fim do ano. Ele está emprestado durante essa temporada, mas já existe um acordo de compra. Só que nesse momento que a gente faz o vídeo, ele ainda é um atleta da Sampdoria, apenas emprestado ao Cruzeiro. Então o acordo ainda não está em vigor nesse momento. Já o Lucas Silva está com o contrato acabando agora no meio do ano, né? É um jogador que pode deixar o clube ainda agora no mês de junho, mas não há aí uma certeza. O Cruzeiro já falou algumas vezes que tem interesse em mantê-lo. O Lucas Silva fala que se for para ficar ele fica, mas se for para voltar pela Europa ele volta também. Então até agora a gente não tem uma definição, acho que só mais no fim desse contrato que a gente vai saber se o Lucas Silva fica ou se ele vai embora. Bom galera, esses são os jogadores que estão atualmente no nosso elenco principal, né, e que tem aí algum vínculo com o Cruzeiro. Não vou falar nesse vídeo de jogadores que estejam em outros clubes, até porque não tem muita novidade, né? Alguns jogadores aí tipo o William Bigode, o Marcos Vinícius, o Neilton, enfim, aqueles mesmos jogadores que eu já falei em outros vídeos, o Cruzeiro mantém percentuais aí de vários deles, mas convenhamos que pelo andar da carruagem, né, e pelo desempenho deles, que não tem ninguém aí comendo a bola de fato, não é muito provável que a gente vá receber alguma grana por esses jogadores por vendas deles para outros clubes. Mas enfim, vamos aguardar. Fato é que tentei cobrir aí todo o elenco principal do Cruzeiro. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar as suas opiniões, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!